Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, muito bom dia, tudo de bom para todos vocês. Nós vamos iniciar aqui fazendo uma oração e vamos entrar na palavra de Deus aqui. Ó Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nesse momento nós nos colocamos aqui diante da tua poderosa presença. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dirija, que o Senhor consagre a nossa vida, consagre esse azeite. E quando nós utilizarmos desse azeite todas as vezes para abençoar o teu povo, todos que recebem esta unção, sejam todos transformados gradativamente, transformados por meio do teu poder e que aconteçam transformações extraordinárias. É o que nós determinamos sobre a vida do teu povo, temos a certeza que o Senhor ouve e responde a nossa oração. Pedimos ao Senhor a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu amor. E nesse momento, nós nos despojamos de tudo e oferecemos a nossa vida a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, guia-nos, Senhor. Fala o que o Senhor quer falar. Abençoa todos que vão receber, de alguma forma, essa mensagem. Fala com quem o Senhor quer falar. E transforma todos os impossíveis em possíveis. Em nome de Jesus. Respira bem fundo. Receba a força de Deus, a presença de Deus. Recebamos nesse momento. Em nome de Jesus. Sorria para Deus. Diga muito bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Pai. Sejam todos benditos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos mais uma vez. Vamos, nesse momento, entrar no capítulo 21. Capítulo 21 de Provérbios. E também Desafio 21. O desafio de hoje é muito bacana, muito importante que venhamos estar atentos a esse desafio, porque se nós aprendemos no anterior, no 20, que tem que deixar de ser vítima, as vítimas, elas nunca vencem. Você pode reparar que em um filme, as vítimas nunca vão vencer, elas nunca vencem. As vítimas, normalmente na série ou no filme, na trama ou na vida, a vítima é a primeira. A vítima sempre é o primeiro, a primeira a morrer, a se dar mal. Então não seja uma vítima. Muitas pessoas se colocam como vítima, vivem se vitimizando o tempo todo e são derrotados na vida profissional, financeira e também na vida com Deus. Então, não seja vítima. E para não ser vítima e não ficar como ali um coadjuvante, hoje o desafio é seja um protagonista. Seja um protagonista. Desafio 21, seja um protagonista. Tome suas decisões com base na sabedoria. Seja forte e não desista. Então, esse é o desafio de hoje. Esse é o desafio de hoje, o propósito de hoje, com base na palavra de Deus. Certo? Provérbios capítulo 21, versículo 1, na linguagem de hoje, diz assim: Para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Deus não tem problema de dirigir nem um ser humano. Deus não tem problema nenhum com relação a dirigir um ser humano. E a gente vê isso claramente nas palavras dele. A gente vê claramente que Deus não tem problema nenhum. Não importa quão grande seja esse ser humano aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus ele é extremamente pequeno, como a exemplo de Nabucodonosor. Desculpa, pessoal, vamos lá. Com o exemplo de Nabucodonosor. A gente vê que Nabucodonosor era uma pessoa extremamente, aos olhos humanos, uma pessoa grande, uma pessoa poderosa. Mas aos olhos de Deus, ninguém é nada. E Deus fez ele comer capim, porque ele pensava que ele estava até acima de Deus. E Deus mostrou quem era, ou quem é, o verdadeiro e todo-poderoso Deus. Então, quando
Isso é notório, as pessoas passam a entender isso, ou quem respeita a Deus, quem tem temor a Deus, nunca vai precisar passar por isso, mas quem não tem, vai acabar passando. Está escrito assim em versículo 2: se você pensa que tudo o que você faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Versículo 3, na linguagem de hoje: faça o que é direito e justo, pois isso agrada a Deus, do que lhe oferecer sacrifícios. Isso agrada mais a Deus do que oferecer sacrifícios. Versículo 5. Leia, lembrando, eu não vou ler todos os versículos por conta do tempo, mas eu peço que vocês leiam todo. Parte da tarefa é ler todo o versículo e quando acabar aqui, você já começar a buscar a presença de Deus, a falar com Deus no seu particular, tá bom? Versículo 5 fala: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Versículo 9: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. E isso também cabe ao homem que é reclamão, briguento o tempo todo. Se você é assim, tem que mudar, porque Salomão diz que é melhor morar no fundo de um quintal ou numa casa do que numa casa com uma mulher encrenqueira, briguenta ou um homem briguento. Os maus têm fome. Eles não têm pena de ninguém. Ou seja, eles vão fazer de tudo para matar essa fome a qualquer custo. Não importa se vai prejudicar, se vai matar, se vai fazer algum mal. Versículo 13 fala: quem recusa ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Então, a questão aqui é ter misericórdia. A gente ter misericórdia das pessoas, assim como nós queremos que, caso precisemos de misericórdia, e sempre precisamos, principalmente da parte de Deus, tenhamos a misericórdia também. Esse mesmo versículo aqui na King James diz assim: o que tapa os ouvidos ao clamor dos pobres, ele mesmo também clamará, mas não será ouvido. Então, se você quer ser ouvido, quer ser ajudado, ajude. Está escrito também aqui no versículo 14: dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Isso aqui é vê que fala em segredo, né? Não publicamente, não para ganhar pontos com outras pessoas, mas simplesmente por consideração àquela pessoa, né? Porque você ama ele, ama ela, e você tem consideração de presentear. Às vezes não é um presente nem físico, mas é um presente de consideração, é um reconhecimento. E isso vai fazer acabar aquela encrenca. Versículo 15 diz: quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Então, os maus, você repara que os maus, eles detestam quando as coisas dão certo. Versículo 15, na linguagem da King James, diz: o fazer justiça é alegria para os justos, mas destruição haverá aos que obram iniquidade. Versículo 17 diz: quem ama os prazeres passará necessidade, na linguagem de hoje. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. A pessoa esbanja com os seus prazeres, com as suas necessidades e não prioriza o que é mais importante nem para si, nem para sua família. Versículo 19. Aqui Salomão vai ainda mais fundo. Ele diz, na linguagem de hoje: é melhor morar no deserto do que com a mulher que vive resmungando e se queixando. Mulher ou homem que vive resmungando e se queixando. Então ele vai mais fundo aí. É melhor morar no deserto do que morar com uma pessoa resmungona, reclamona o tempo todo. Versículo 20 diz:
o homem sensato, diz assim, o homem sensato, cadê? Desculpa, perdi aqui. Achei. Versículo 20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Então, uma pessoa que quer ser protagonista da sua própria vida, ela tem que ter o equilíbrio de gastar com responsabilidade, sempre se planejar para uma adversidade, para uma situação complicada. Então, seja protagonista da sua própria vida, seja um bom administrador daquilo que você já tem e você vai conseguir aumentar os seus rendimentos e poder posteriormente dar o melhor para sua família e para você também. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Versículo 22. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiam. Então, a capacidade, a inteligência, a sabedoria é a coisa principal. Se você tem sabedoria, você está no caminho para ser um protagonista da sua própria vida. Versículo 23. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Então, uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, ela toma cuidado com aquilo que ela diz. Então, digita aí, por favor. Eu tomarei cuidado com o que eu digo. Eu tomarei cuidado com o que eu digo. Versículo 25. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. O preguiçoso nunca vai ter nada. Ou se tiver, não vai ser por muito tempo, não vai ser por mérito dele. Versículo 26. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Muita gente é assim. Essas são as vítimas, os que se dizem vítimas da sociedade. São pessoas que vivem só se iludindo, pensando no que querem ter e acabam não tendo nada. Mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Versículo 27. Deus detesta os sacrifícios dos maus que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. Muita gente até oferece sacrifício para Deus. Esses maus aqui não só são são as pessoas que são incrédulas, não, mas principalmente que estão dentro da casa de Deus, mas que oferecem algo para Deus com a intenção só de ganhá-lo e não tem consideração nenhuma por Deus. Versículo 30 diz, na linguagem de hoje, a sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. A sabedoria particular das pessoas, nós não podemos nunca nos engrandecer diante de ninguém, principalmente diante de Deus. Pelo contrário, temos que nos humilhar porque tudo que nós temos de bom vem dele, nada é nosso. Versículo 31, para concluir. Os homens aprontam cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Então, para ser protagonista da sua própria vida, conte com Deus, o nosso Senhor, e Ele fará na sua vida muito mais do que você possa imaginar. Certo? Eu estendo as mãos para vocês, eu ministro a presença do Espírito Santo na sua vida, determino um dia maravilhoso, uma segunda-feira maravilhosa, e eu profetizo que até o que ia dar errado na sua vida, respira bem fundo, já deu certo. Tenha um ótimo dia, a presença de Deus esteja com o Senhor, com a senhora. Meu Deus, abençoe todas as pessoas que participam desse propósito e que todos eles, elas sejam abençadas em tudo. Até o que era para dar errado, respira bem fundo e diga, já deu certo. Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo dia. Daqui a pouco estaremos nas reuniões às 8, às 10, às 15, às 19h30.
E com certeza sempre convidamos você desde já para sábado, jejum coletivo, às 7 da manhã, Rua Atanásio Soares, 3883, ao lado do supermercado Coop. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe sua vida, sua família. Até a próxima oração, até a próxima momento aqui, programação e também nas nossas reuniões. Deus abençoe. Tchau, tchau.